Olá, seguidores. Nesse vídeo eu compartilhar com vocês uma cagada da Kiné que eu peguei. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, para quem não reconheceu, esse daqui é o burrinho do filme Shrek, aquele ogro verde, tá? Para quem talvez é um pouco mais velho não conhece que esse personagem. Mas, enfim, então vamos aqui para o vídeo. Mas antes, o pessoal fala que eu sou enjoado, que eu faço muito vídeo negativo. Mas fazer o que, né? Os gestores dão margem para crítica e aqui no canal nem a Kiné vai receber tratamento especial não, tá? Fez lambança, vai tomar cacetada. E aqui mando um abraço aqui pelos Kiné lovers, tá? O pessoal que não aceita que se faça questionamentos a Kiné. Pois bem, esse caso que eu peguei, ele aconteceu em Canuck 11, o fundo high yield indexado ao CDI da Kinea. Pois bem, aqui no caso me refiro às duas alocações realizadas aqui no mês de maio. Aqui o projeto Alcatrazes e o projeto Visconde. Então, se a gente for ler aqui o descritivo das operações do CRIs, a gente pode observar que possuem, que são CRIs com pacote de garantia completo, ou seja, alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis, aval do grupo e dos sócios. Então, realmente que a gente tem um pacote de garantias completo. No entanto, aqui nós temos o seguinte problema, né? Aqui a incorporadora é a Tarjab, tá? A Tarjab, incorporadora que não está tão bem assim. Vou mostrar para vocês como que eu consegui chegar a essa informação. Se vocês forem aqui no relatório de RBRY11, que RBRY11 foi aqui na seção de watchlist. O watchlist já está há bastante tempo com menção a esse devedor. A gente vai encontrar o seguinte. Aqui na watchlist vai ter algumas operações da Tarjab. E vamos ver o que a Pátria está falando sobre essa incorporadora. Aqui, ó. Entretanto, a empresa está em um momento de situação restritiva de liquidez e o custo final de obra ficou acima do orçamento inicial, apresentando certo nível de exposição de caixa. Ou seja, exposição de caixa está falando aqui que está precisando de caixa para fazer os pagamentos, mas o dinheiro está curto. Além de impactos dos indicadores do empreendimento e da operação em si. Dessa forma, o time de gestão tem monitorado de perto não só a evolução do cronograma físico-financeiro das obras, como também a saúde financeira da companhia, de forma a minimizar impactos negativos na operação. Ou seja, aqui ó, a gente tem a Pátria falando que a Tarjab está em um momento de situação restritiva de liquidez. Enquanto isso, nós temos aqui a Kinea começando a aportar em projetos dessa mesma Tarjab. Então, alguém aqui está errado, né? Ou a Pátria tá aqui exagerando no seu watchlist, ou então a Kinea está sendo imprudente aqui nessa aquisição de CRIs. Agora aqui vou mostrar para vocês uma troca de e-mail que eu tive com a Tarjab, tá? Esse aqui nem foi para esse vídeo, foi para pesquisando aqui sobre a situação de RBRY11, um fundo que eu tinha bons olhos para esse fundo, tá? Infelizmente a RBR vacilou muito aqui ao esconder os problemas do cotista. Então aqui basicamente mostrei aquele trecho lá do relatório de RBRY e tive essa resposta aqui da Tarjab. Olá, Thiago, obrigado pelo contato. O texto mencionado faz parte do relatório periódico de acompanhamento de uma operação estruturada de crédito e reflete o monitoramento financeiro normal realizado pelo fundo em relação aos ativos sob gestão. Cabe ressaltar que o CRI foi adquirido pela Pátria recentemente, estamos em fase de reestruturação. Assim como diversas empresas do setor imobiliário nos últimos anos, enfrentamos pressões relevantes relacionadas ao aumento dos custos de obra, maior custo de capital e necessidade de ajustes operacionais para preservar a eficiência financeira e execução dos projetos.
Basicamente, aqui nesse segundo parágrafo, a incorporadora admitindo que está tendo algum tipo de dificuldade, né? Enfrentando aqui alguns desafios do setor imobiliário, aqui nesse momento de aumento de custo de construção e Selic nas alturas. Continuando aqui com o e-mail da Tarjab. No caso específico citado, seguimos adotando medidas concretas para fortalecimento da operação, incluindo aceleração comercial, redução de custos operacionais, otimização da estrutura de capital e foco rigoroso na execução dos empreendimentos. Os projetos seguem em andamento e nosso principal compromisso é permanecendo entregues os empreendimentos e o atendimento responsável aos nossos clientes. Então, aqui um ponto positivo, ele ter mencionado que os projetos seguem em andamento. Aqui um ponto que a Pátria não vem atualizando, né? Está indicando esse 18% de avanço de obras já há alguns meses, mas aqui pode ser apenas preguiça da Pátria em fazer um relatório melhor e atualizar mensalmente essa área da watchlist. É, então, mas enfim, o que eu tiro conclusão aqui desse meio é que bem das pernas a Tarjab não está, né? Ok, agora aqui eu fiz um questionamento a Kinea, né? Questionei ele sobre essa locação. Mandei o seguinte e-mail para a Kinea. Boa tarde. Gostaria de saber o racional de alocação do CRIs Projeto Alcatraz e CRI Projeto Visconde, ambos, ambos desenvolvidos pela incorporadora Tarjab, uma empresa que é indicada pela gestora Paz Relatório GRBRY, como estando numa situação restritiva de liquidez, e mandei aqui o print da watchlist lá do relatório da Pátria. Ok? Agora aqui vou ler para vocês a resposta da Kinea. E aqui uma observação, mandei mensagem aqui na terça-feira, de 16 de junho, às 4h29, e foi respondido aqui na quinta-feira, às 3 horas da tarde. Então, menos de 48 horas depois, a Kinea me respondeu. Um tempo de resposta excelente, né? Pois bem, vamos aqui à resposta. Peço desculpas aqui pelo excesso de leitura, mas tem muita gente que vai assistir o vídeo lavando louça ou alguma outra coisa, então não dá para pedir aqui para vocês pausarem e ler, né? Então tem que ler aqui para todo mundo que está apenas ouvindo essa minha voz maravilhosa. Boa tarde, tudo bem? Em relação às operações com a Tarjab, entendemos que é importante destacar que nossa posição está concentrada em CRs estruturados para projetos específicos e não em crédito corporativo amplo à incorporadora. Realmente isso aqui é um ponto importante, ou seja, esse dinheiro que a Quinela está emprestando, que a Nuke 11 está emprestando, é um dinheiro carimbado, ou seja, não está emprestando dinheiro aqui para a empresa comprar para usar no que quiser, é para financiar alguns determinados projetos. Continuando com o e-mail da Kinea. Essas operações contam com liberação de recursos atrelados ao avanço das obras. Também é uma prática muito importante, né? Eles só vão emprestar mais dinheiro caso a incorporadora atinja determinado patamar de obras. Aqui, no caso, é o aporte em tranches. Continuando o e-mail. Destinação obrigatória aos empreendimentos, além de garantias vinculadas aos próprios projetos, como estoque, recebíveis e fundos de reservas. Além disso, a expectativa de liquidação está baseada nos serviços gerados pelas vendas após a conclusão das obras. Então aqui a Quinela menciona o pacote de garantias. Realmente temos o pacote de garantias robusto, o pacote completo. No entanto, mesmo com o pacote de garantias robusto e completo, se a incorporadora der ruim, pode ter uma dor de cabeça danada, tá? Até você realizar aqui a alienação aqui tirar incorporador do projeto. Isso aqui se for um caso de uma saída amigável, mesmo assim pode demorar alguns meses. Se for algo que vai judicializar, já está falando de coisa de anos. Depois tem que conversar aqui com os compradores para se formar um condomínio para contratar uma nova consultora para então terminar as obras. Então, mesmo no caso onde a gente tem uma alienação de garantias de um canteiro de obras, ainda tem muito risco envolvido, tá? Mas enfim, concluindo aqui o e-mail da Kinea.
Hoje seguimos confortáveis com a exposição porque os projetos apresentam, até o momento, cronograma de desempenho aderentes ao esperado. No caso do empreendimento Alcatraz, ainda suporte uma estrutura societária compartilhada com um parceiro de boa capacidade financeira. Você está falando aqui que tem outro player dividindo o risco aqui no projeto Alcatraz. Aqui continua com o e-mail. O que contribui para a maior robustez da operação. Adicionalmente, as estruturas contam com mecanismos de garantia cruzada entre os projetos, o que ajuda a mitigar riscos pontuais. É, aqui, risco, garantia cruzada, ou seja, se o empreendimento deu ruim e o outro deu bom, você pode pegar o dinheiro da operação que deu bom. Ou seja, só libera todo o dinheiro aqui, todas as garantias após os dois CRIs serem quitados. Ok? Então, aqui é uma resposta dentro do que eu esperava para aqui nela, ela diminuindo aqui a visão de risco, mas ainda sigo aqui com bastante percepção de risco nessa operação. Com relação à exposição de Canuck 11 a essas duas operações, temos aqui o aporte de 10 milhões em 1 e 9,78, então vou arredondar aqui para 20 milhões de reais. Aqui hoje, Canuck 11 tem um patrimônio de 2,18 bilhões de reais. Então estamos falando aqui de uma exposição abaixo de 1%. E aqui muitos investidores vão falar que eu estou criando tempestade em copo d'água, que é muito pouco. No entanto, lembrem-se que aqui no próprio e-mail aqui da Kinea, eles falam em liberação de recursos atrelados ao avanço de obras. Ou seja, temos aqui um sistema de tranches. Ou seja, por enquanto se colocaram 20 milhões de reais, mas ao passo que as obras forem avançando, eles vão colocar mais dinheiro, ou seja, a exposição ela tende a aumentar ao longo do tempo, tá bom? Ok? Estejam cientes disso, tá? Com relação a se vai dar ruim ou não nesse empreendimento, não sei dizer. Para mim foi uma locação errada, tá? Eu não gostei dessa locação. O que não quer dizer que Canuck 11 se transformou num fundo ruim, tá? Mas aqui é um risco que para mim aqui né, não tinha que correr, tá? Talvez, sei lá, fazer aqui a alocação aqui em uma incorporadora de melhor perfil de crédito. Ou então fez aqui a alocação, agora está aqui alocando em devedor mal das pernas ou com qualidade, situação financeira questionável. Se fosse é melhor nem fazer captação, né? O que eles não vão fazer, né? Eles querem captar para aumentar o patrimônio de sugestão. A Kiné também não é nenhuma santa, né? Eles querem que seu patrimônio de sugestão também. Ok? Então, que reforço, Canuck 11 não se transformou num fundo ruim, continua sendo com certeza o melhor fundo CDI do mercado. Mas aqui gostaria de ressaltar para vocês que a Kinea também faz algumas burrices de vez em quando, tá? Aquele caso lá de em que a NC11 investindo no caso e vídeo mostra que sim, a Kinea faz cagada. Então é isso, peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.